E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, esse vídeo de hoje é só um pequeno desabafo em relação a tudo que vem acontecendo com o Vasco nos últimos anos. Eu sempre falo pra vocês, a torcida do Vasco é que mais sofre no Brasil. Porque são anos que esse time não melhora, são anos que a gente vê o Vasco brigando contra o rebaixamento, jogando Série B, brigando para subir, com dificuldade de voltar para a primeira divisão, com dificuldade de se manter na primeira divisão. Fazem muitos anos que nós não temos ali um conforto com o Vasco, um ano assim que a gente vê, pô, nesse ano não vamos sofrer, nossas expectativas é de brigar por algum título, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, até mesmo Campeonato Estadual, e nada disso hoje o Vasco mais briga. E você pega assim para analisar e ver que o Vasco ainda tem uma das maiores torcidas do futebol brasileiro. É um time que sempre tá com o estádio cheio, é um time onde a torcida é muito engajada nas redes sociais. Então é um time que tem um potencial absurdo, um potencial gigantesco, que quando foi transformado em SAF, quando o Vasco foi vendido, nós, torcedores, acreditamos que esse potencial seria explorado pela 777, que era a compradora do Vasco. Pensamos ali que eles montariam um time competitivo. Eu já não esperava que nos primeiros 2 anos o Vasco brigaria para ser campeão brasileiro, mas esperava que o Vasco montasse time competitivo no primeiro ano, no segundo ano melhorasse ainda mais a estrutura, a base que foi feita no ano anterior, e nada disso aconteceu. A verdade é que de um ano para o outro o Vasco vem piorando. O Vasco vem, cada ano que passa, se afundando mais. Essa é a grande verdade. Você não vê perspectiva de melhora nesse time do Vasco. Você pega a escalação do Vasco, um time que gastou 240 milhões em contratações, um time que tem até uma folha salarial considerada alta aqui para o futebol brasileiro, e você vê a escalação do Vasco, você não vê um jogador diferente, você não vê um jogador que você pode esperar, pô, esse maluco a qualquer momento pode decidir o jogo. Nada disso. Você não vê nem jogadores capazes de trocar 3 passes em sequência. É um time que não tem treinador, é um time que negocia com treinadores fraquíssimos, com treinadores que não têm o menor tamanho e capacidade de liderarem o time do Vasco, de comandarem o time do Vasco. As notícias que vieram no momento é que o Vasco está negociando com o Pesolano, que ele disse sim pro Vasco, um técnico que no futebol brasileiro fez uma boa campanha com o Cruzeiro na Série B, quando foi para a Série A sofreu muito, não conseguia ganhar de ninguém, foi pro Valladolid, segunda divisão da Espanha, e é um técnico que é muito criticado pelos jornais espanhóis, porque não consegue fazer o time jogar futebol, que segundo os próprios jornais espanhóis só está lá em cima brigando pelo acesso para a primeira divisão do campeonato espanhol, porque tem um dos melhores elencos, se não o melhor elenco da segunda divisão da Espanha. E aí eu te pergunto, o que faz o Vasco buscar uma contratação dessas? Será que eles pensam que nós, torcedores, somos palhaços? Você vê um time do Vasco onde os jogadores estão acostumados ao fracasso. São jogadores fadados ao fracasso, essa é a grande verdade. Jogadores que já entram em campo com semblante derrotado, jogadores que já entram pensando em perder, já aceitando a derrota. Você não vê eles com nenhuma perspectiva de fazer o Vasco vencer. Ontem o Vasco foi uma presa fácil para o Atlético Paranaense, como é sempre quando joga lá na Liga Arena, na Arena da Baixada. Liga Arena, que o Vasco nunca venceu lá, uma vergonha para a história desse clube. O que transformaram o nosso Vasco da Gama? Pega essa escalação do Vasco, olha novamente a escalação dos últimos 3 jogos do Vasco. Isso é Vasco da Gama, é isso que nós, torcedores, temos que aceitar. E não adianta protesto, cara, não adianta a torcida ir lá protestar, cobrar, porque nada muda. Você vê, vai fazer uma semana que a torcida foi lá, fez protesto, conversou, falaram que ia mudar, e o nome que é especulado para ser técnico do Vasco é o Pesolano. É o que eu falei, nada vai mudar, porque eles têm um comando e nós temos que aceitar. Eles têm um comando e pronto. Daqui a pouco estão contratando outros bagres para vestirem a camisa do Vasco, daqui a pouco estão contratando refugos para vestir a camisa do Vasco a valores exorbitantes, valores inacreditáveis, que nem o mais burro, né, nem o cara mais... como é que eu falo, irmão? Tô procurando aqui a palavra, nem a pessoa mais burra mesmo de fato pagaria aquilo no jogador, e o Vasco vai lá e acaba pagando, acaba comprando. É o único time do futebol, o Vasco é o único time do futebol brasileiro que investe, que gasta dinheiro para contratações e se mantém brigando contra o rebaixamento. Já tá aí, 4 derrotas seguidas, é um tapa na cara do torcedor cruz-maltino. Nós temos que ver o senhor Paulo Henrique jogando com a camisa do Vasco, é um tapa na cara do torcedor do Vasco. Quem contratou, quem montou esse elenco do Vasco, tinha que chegar em casa, botar a cara na privada e dar descarga. De tanta vergonha que tinha que ter.
Mas não é isso que tem. Acham que o trabalho tá sendo bem feito. Acham que o trabalho tá sendo bem construído. E aí o Pedro Martins me chega e o nome que tá sendo ventilado no Vasco é Pesolano. Como é que você não vai criticar, irmão? Como é que você não vai criticar? Tu acha que o Pesolano tem capacidade de fazer o Vasco brigar por alguma coisa a médio e longo prazo? Você acha de verdade? Você entende de futebol? Caralho! Você vê Paulo Henrique na lateral direita do Vasco. Você vê o Maicon, um ex-zagueiro em atividade, extremamente lento. Você vê o Léo, um zagueiro que já entra em campo com semblante de fracassado. Você vê o Galdames, que é -1 em campo, não marca, não ataca, não faz nada. A nossa maior esperança, o jogador mais lúcido do Vasco é o David. Isso diz muito sobre o momento atual do Vasco. E é o que eu falei, não é o primeiro ano, não é o segundo, não é o terceiro. O torcedor não tem mais ânimo nenhum, cara, pra ir ao estádio, pra ligar a televisão, pra assistir esse time. A torcida do Vasco não tem mais ânimo nenhum. Parece que é um momento de tortura você assistir esse time do Vasco. Passa 90 minutos sendo atacado, passa 90 minutos sem levar perigo ao gol adversário. 90 minutos você tendo que torcer para o adversário errar para não fazer o gol. Essa é a realidade atual do nosso time. É muito humilhante, cara. Transformaram em humilhante torcer pro Vasco. Ontem eu vi um comentário aqui que, pô, o cara comentou que ele pagou R$300 na nova camisa do Vasco, original, né? Animado pro time nessa temporada, um time vindo com investimento e tudo mais. O torcedor do Vasco sempre é assim, né, cara? A gente se anima com pouco, a gente tá acostumado com pouco. E ele falou que ele não consegue usar a camisa porque sabe que vai todo mundo zoar ele na rua. Ele vai botar a camisa, vai servir de chacota para os rivais, para qualquer pessoa. Vai servir de chacota, essa é a grande verdade. E aí muitas vezes o cara ganha um salário mínimo, paga 300 na camisa, paga 200 no ingresso, às vezes até 400 na mão de cambista para ir ao jogo do Vasco. Aí o cara vai levar a família no jogo, vai gastar ainda mais, pelo menos aí uns R$500, já é praticamente todo o salário dele do mês para isso, para os jogadores chegarem em campo e fazerem essa humilhação, para não irem pro ataque, para não buscarem, para não jogarem futebol, para não honrarem a nossa camisa, para passarem 90 minutos se defendendo como covardes. É revoltante o que acontece nesse ano com o Vasco, é revoltante o que aconteceu no ano passado, e aí nós vamos ter que estar na última rodada de novo. Ai, meu Deus, por favor, que não seja gol do adversário pra gente não cair. Até quando, cara? Até quando isso? Parece que nunca tem fim, um sofrimento sem fim ser torcedor do Vasco atualmente no futebol brasileiro. Não tem fim, irmão. Você é louco. Quando vão chegar os momentos de glória do Vasco? Mas é só um desabafo, rapaziada. Só um desabafo sobre a situação atual do clube. Eu sei que os dirigentes, os donos, ninguém se importa com a torcida. Ninguém se importa, nem os jogadores, ninguém se importa com a torcida. Só querem, cada um quer saber do seu. Vida que segue. Temporada que vem estão em outros clubes, ganhando altos salários, os dirigentes, os técnicos, os jogadores, e nós, torcedores, somos os únicos que estamos ali sofrendo, de verdade. De resto, ninguém se importa. Você vê que o Vasco ontem coloca, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, tem a coragem de colocar o Eric Marcos em campo. É o que eu falo, é a falta de respeito com o torcedor. Sabe que o cara vai fazer merda em campo e desrespeita completamente o torcedor. Mas um jogador que nunca mais eu queria ver vestindo a camisa do Vasco pelo que vem fazendo no momento, eu torço para que um dia ele dê a volta por cima no próprio Vasco, para que cale a minha boca. Mas o Paulo Henrique, cara, você vê no lance ali do Hugo Moura, ele com medo de receber a bola, é o que eu falei, os caras entram em campo cagados, entram em campos todo borrados de medo. Jogar no Vasco é um fardo pesado para jogador pequeno. O Vasco precisa de jogador grande. Essa é a grande verdade. Comenta embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Fui.